Olá, residentes! Então, hoje vamos dar continuidade à unidade 1 de tipos de barragens e causas de acidente, focando aí nessa segunda parte das causas de acidente. Então, vimos que as barragens nos trazem aí diversos benefícios, como satisfazer a necessidade de água para abastecimento humano, produção agrícola, energia hidrelétrica, usos industriais, recreativos, além de controle de cheia e disposição de rejeito. Mas elas podem apresentar aí alguns problemas, que são os danos graves que podem ocorrer em casos de rupturas e desastres ambientais. Por isso, a gente precisa garantir a segurança dessas estruturas. E a segurança tem o objetivo de eliminar o risco de ruptura, mas é impossível a gente eliminar completamente o risco de uma barragem, né? Como isso não é possível, para cada risco a gente analisa como reduzi-lo ao mínimo possível. E temos problemas que são crescentes ao longo do tempo, né? Como o envelhecimento das barragens, alterações hidrológicas e condições de exploração, mudanças climáticas globais, tendência crescente de ocupação dos vales de jusante, sociedades mais litigiosas e exigentes, intervenção progressiva de seguros, né? Então, essas são conceitos que vão mudando aí desde a etapa do projeto e que afetam também na segurança de uma barragem, né? Então, aqui nesse gráfico a gente consegue ver o percentual de barragens com mais de 50 anos, barragens americanas, ao longo dos anos, né? Então, em 2030, das barragens existentes, 89% já teriam aí mais que 50 anos. Aqui temos uma foto de uma barragem na Espanha, barragem de Tibi, que está em operação há 268 anos. Né? Então, por mais que pensamos aí muitas vezes em vida útil, né? Uma barragem é uma estrutura que está lá e que a gente precisa garantir essa segurança. Aqui uma barragem no Irã, também construída há cerca de 2.000 anos. E, então, para a gente manter essa segurança, a gente precisa conhecer os tipos de acidentes que normalmente que podem vir a acontecer. Então, temos aí erosão na barragem ou fundação, o pipe, galgamento, falha na fundação, deterioração no concreto, erros de projeto ou também na construção, e liquefação, mais comum aí nas barragens de rejeito, né? Nas demais barragens, os acidentes podem acontecer em diferentes idades, mas a maior frequência de acidentes de barragem é durante o enchimento do reservatório, onde a barragem é solicitada aí pela primeira vez, né? Então, falando de cada mecanismo de acidente, o primeiro seria o piping, né, a erosão interna. É um mecanismo frequente de acidente em barragens de aterro, né? Ele é mais comum em barragens ou também em fundações constituídas de solos finos, solos que tenham baixa coesão, onde a água percolada por essa barragem tende a arrastar essas partículas finas da barragem. Então, ela acontece normalmente de jusante para montante, e ela cria um conduto, um canal, né, sob essa barragem, por isso ela leva aí esse nome de piping, né? Então, esse fenômeno inicia quando o gradiente hidráulico no ponto de emergência, gradiente máximo de saída, se iguala ou ultrapassa o gradiente crítico. Então, cada material, em função do seu peso específico, vai ter um gradiente crítico, né? E a percolação da água, em cada ponto, a gente consegue calcular o gradiente hidráulico que a água se encontra, né? Em função da carga de água pelo caminho que ela percorre. Então, esse gradiente nunca pode estar nem próximo do gradiente crítico, né? Então, se isso acontecer em algum local, vai começar um processo de erosão que vai se estendendo aí ao longo da barragem, podendo gerar um acidente de grandes proporções. Isso pode acontecer, então, na barragem, né? Como a gente está vendo nessa primeira imagem. Na segunda imagem, um piping ocorrendo pela fundação. Na terceira, pelo núcleo de uma barragem de enrocamento, de terra em enrocamento, e na quarta imagem também aí pela fundação. Quando temos esses efeitos, né? Esses efeitos eles são controlados no corpo de uma barragem através de drenos, né? Drenos verticais ou inclinados, aqueles drenos de areia que conduzem a água, né? Porque por mais que a barragem tenha aí uma permeabilidade bastante reduzida, ela sempre vai ter uma percolação de água pelo seu interior, e essa água é conduzida então por esses tapetes, né, que são construídos também entre a fundação e o aterro, para que se evite
que o fenômeno de piping comece a acontecer. Na fundação, ela pode ser controlada ou diminuída por meio de injeções de impermeabilização, construção de cutoffs, que são essas escavações na fundação preenchidas com o mesmo material da barragem, paredes de diafragmas de cimento de argila, que são como se fossem contenções, né, feitas para aumentar o caminho de percolação da água, cortinas de estaca-prancha ou tapetes impermeáveis, todos com o objetivo então de aumentar esse caminho de percolação, reduzindo então, consequentemente, o gradiente que está acontecendo aí na barragem. Aqui tem um exemplo de uma ruptura bem importante que aconteceu numa barragem dos Estados Unidos em 1976, uma barragem que não tinha instrumentação, né, o que não é mais permitido nos dias de hoje. Então esse processo de erosão não foi detectado, né, nem visualmente, nem através de monitoramento. Então a gente consegue observar aqui na ombreira direita, né, o início de uma erosão no talude de jusante e que foi se estendendo aí para montante, né, aumentando ali essa erosão e culminou no rompimento dessa barragem de forma bastante rápida, né? Essa ruptura deixou muitos mortos, né? E foi um evento que foi utilizado para mudar muitos conceitos envolvidos aí nessa técnica. Um outro tipo de acidente que pode acontecer é o galgamento, também chamado de overtopping, também mais comum em barragens de aterro, né, que não resistem a essa passagem de água. Então o galgamento, ele acontece por cheias que não foram previstas no projeto, né? Então cheias que superam a altura da barragem e acabam galgando, acabam passando por cima dela, né? Então barragens de aterro não resistem, né, a essa passagem de água e, como vemos ali nas imagens, o início de um processo de galgamento e depois a abertura aqui num canal e o rompimento total da barragem, né? Então é importante que se tenham estruturas de desvio, descarregadores de cheia, borda livre, que é a altura da barragem, né, que a gente não tem água acima do nível máximo do reservatório até a cota final dessa barragem. É importante que tudo isso seja dimensionado com segurança para que o galgamento não ocorra. As falhas na fundação, elas podem acontecer pela deficiência das investigações geológicas e geotécnicas. Então, antes da implantação de estruturas como essa, o solo, a rocha, o material, enfim, que se encontre na fundação tem que ser muito bem investigado, todas as suas características conhecidas e tratadas, né? Se tem fraturas, elas têm que ser tratadas para que não venham causar nenhum acidente, né? Então, a falha nessas investigações, a deficiência dessas investigações pode vir a causar algum problema futuro de fundação, né? Então essas investigações definem o perfil geológico geotécnico dessa barragem e através desse perfil a barragem é dimensionada e todos os tratamentos aí são selecionados, né? Então teve um acidente também, né, para mostrar, né, a gente tem diversos acidentes, se vocês buscarem aí na internet vocês encontram diversos casos. Eu vou mostrar aqui um acidente que aconteceu na França em 1959 na barragem de Malpasset, também bem conhecido, onde era uma barragem de arco de dupla curvatura com 60 metros de altura. E a ruptura gerou uma onda de 40 metros de altura com velocidade de 70 km por hora, que deixou 423 mortos, né? Então essa barragem aqui a gente está vendo em planta, né? A barragem em arco, e aqui uma seção esquemática da barragem dela, da seção dessa barragem. O que aconteceu? Tínhamos uma falha aqui, logo a jusante dessa fundação, uma falha que não tinha sido identificada. As barragens em arco, elas transferem tensões muito altas à rocha, então a rocha tem que ter características aí bem importantes, tem que ser uma rocha bem competente. Então, essa carga transferida aqui para a barragem, junto com uma subpressão gerada nessa região, fez com que a barragem deslizasse ao longo dessa falha, né? Então, o conhecimento, né, dessas falhas, do comportamento, da resistência da rocha é de suma importância aí no desenvolvimento desses projetos, né? Então aqui tem uma foto da barragem depois do acidente.
Erros de projeto ou de construção são menos comuns, né? São causas menos comuns aí de acidentes, né? E quando ocorre, né, em barragens de aterro, a gente poderia ter aqui, como a gente está vendo nessa foto, o deslizamento de um talude. Então, como vimos na aula anterior, temos a resistência ao cisalhamento do material e a definição desses parâmetros é bastante importante e criteriosa, né? E se a gente cometer algum erro aí, a gente pode ter o deslizamento de algum talude, né? Então ele vai acontecer quando as tensões cisalhantes ao longo de alguma superfície ultrapassar a resistência dos materiais utilizados. Apesar de não ser muito comum, né? Quando ocorre, é mais comum ocorrer em barragens de terra, que têm ângulos de atrito menores, do que barragens de enrocamento. E esse risco de acidente ele tende a decrescer ao longo da vida útil da barragem. No entanto, durante a fase de operação, alguns fenômenos lentos podem acontecer, né? Como percolação através do concreto, argila compactada e alguns tipos de fundação com baixa permeabilidade, essas percolações são muito lentas, né? Então, ao longo da vida útil, isso vai aumentando. As reações álcali agregado, que também demoram dezenas de anos para produzir seus efeitos deletérios. E também influência dos materiais em gerais, como concreto, argila e fundação, são características que podem acontecer acidentes aí ao longo da vida útil, né? E quando isso acontece em regiões frágeis ou já com problemas existentes, podem vir a provocar um acidente, mesmo que depois de muitos anos. Por isso que é importante, durante toda a operação, a gente ter a auscultação, né, monitorar essa barragem e manutenção. Né? Então, em nenhum momento a gente pode pensar, ok, essa estrutura está estável e não vamos mais cuidar dela. Né? Então, ela precisa ser monitorada, precisa ter equipe de manutenção para garantir que as condições lá do projeto, as condições colocadas aí nas análises de risco, são o que estão acontecendo lá na barragem durante todo o tempo. O outro mecanismo de acidente é a liquefação. Então, a liquefação, também vimos algumas coisas na mídia em função dos acidentes recentes das barragens de rejeito. E a liquefação é um processo um pouco mais complicado de ser entendido sem os conceitos aí da mecânica dos solos, mas ela consiste num carregamento não drenado. Carregamento não drenado é quando eu imponho um carregamento ao solo e não dou tempo para a água que está dentro desse solo sair. Então, quando eu carrego e esse solo tem água, a água tende a ir para procurar um local para sair e esse solo se deforma, né? O carregamento não drenado é um carregamento que eu não tenho esse tempo para a água sair. Então, um carregamento que ocorre na barragem com uma variação volumétrica nula, então eu não tenho tempo da água ir para algum lugar, isso aumenta a poropressão, que é essa tensão, essa pressão da água, e gera um esforço do maciço para se deformar. Como esse maciço não consegue se deformar, ele tem uma redução imediata da tensão efetiva. Então, a tensão efetiva é a tensão total do solo, menos a pressão neutra, a poropressão, a pressão da água. Então, quando eu tenho esse carregamento não drenado, onde o material não consegue se deformar, e a tensão efetiva reduz imediatamente porque a poropressão aumentou, a tensão efetiva é a responsável pela resistência desse solo, então esse solo perde toda a sua resistência e se liquefaz, passa a se comportar como uma água, né? Então, aqui nessa figura a gente consegue ver uma deformação lenta, né? Onde o solo se deforma, e depois uma deformação, um carregamento rápido, onde eu não tenho mais como esse solo se deformar, e eu tenho esse carregamento não drenado, onde eu vou gerar aí a liquefação desses materiais. Existem diversos métodos, né, procedimentos para verificar se um solo é ou não suscetível à liquefação. Muitos tipos de rejeitos gerados são suscetíveis à liquefação. A maneira mais simples de se verificar se os materiais são suscetíveis ou não é através de curvas granulométricas, né? Mas existem diversos outros métodos na literatura. E quando pensamos em curvas granulométricas, temos faixas aí de granulometria onde esses materiais são suscetíveis à liquefação e precisamos tomar aí diversos cuidados no dimensionamento. Então eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho do que foi o acidente, né, para exemplificar na barragem de Mariana, né, que então ocorreu em 2015, em novembro de 2015, uma barragem de rejeito de mineração de ferro, também em Minas Gerais,
Houveram 19 mortos, mais de 600 pessoas desabrigadas, milhares de pessoas sem águas e graves danos ambientais e socioeconômicos a toda a bacia do Rio Doce. Né? Então, tínhamos aqui a barragem de Fundão, que foi a barragem que rompeu. A jusante, tínhamos a barragem de Santarém, né? Que num primeiro momento se pensou que essa barragem também tinha sido rompida, mas na verdade ela foi apenas galgada pela lama, né? E para frente lá o município de Bento Rodrigues, por onde a lama se deslocou. Então todos esses dados eles podem ser encontrados nesse site aqui, que é um site de uma auditoria que foi contratada para avaliação das causas desse acidente. Ele foi presidido pelo Norbert Morgenstern, que é referência aí na área de geotecnia, e se concluiu aí 3 problemas que geraram essa ruptura. O recuo da ombreira esquerda, problemas de drenagem e também liquefação de rejeitos arenosos. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho de cada um desses fatores. Então o projeto original da barragem de Fundão, a gente pode ver nessa figura, foi planejado depositar então rejeitos arenosos por trás de um dique de partida, que foi feito de aterro compactado e em seguida alteá-lo pelo método montante. Então esses diquezinhos menores aqui marrom são os diques que foram alteados depois, né? Então essas areias, por sua vez, iriam reter a lama depositada por trás delas, de tal forma que os dois materiais não se misturariam, né? Então a areia tem características de uma permeabilidade elevada, né? E afastaria aí esses dois materiais. Para preservar então essas características drenantes da areia, foi projetada uma praia, que se chama, né, essa parte de areia com 200 metros de largura, para evitar que as lamas presentes aqui se depositassem perto da crista da barragem e impedissem a drenagem dessa água que estaria aqui, né? E, paralelo a isso, foi pensado um sistema de drenagem com alta capacidade na base do dique de partida, que permitiria que essa água escorresse das areias, reduzindo assim a saturação. Então a gente tem aqui essa praia de 200 metros. Em 2009, houve o primeiro incidente. Então, logo após o término do dique de partida, se observaram defeitos na construção na base desse dreno de fundo, que causou danos a essa barragem, e o conceito original já não podia mais ser implementado. Então, o projeto foi revisado e foi proposto se substituir esse dreno por um novo tapete drenante numa elevação superior, o que mudou completamente o conceito, né, de drenagem, e uma saturação mais disseminada foi permitida e aceita, e esse aumento no grau de saturação introduziu o potencial de liquefação da areia. Então aqui se observou, né, os problemas aí de piping, em função desse problema na drenagem, nesse dique de partida, né, e aqui foi previsto um novo tapete drenante, que dá para ver melhor nessa figura. Então o tapete que era para ser aqui embaixo foi executado aqui em cima, né? Então toda essa parte aqui embaixo já ficou com uma drenagem comprometida, né? Deixando essa areia saturada, né? Que faz com que o material tenha maiores pressões neutras, né? Maior pressão e fique mais suscetível aos fenômenos aí de liquefação. O segundo incidente foi observado em 2011 e 2012, onde durante a operação do reservatório, aquele critério de largura da praia de 200 metros muitas vezes não foi obedecido, chegando até a serem depositadas lamas aí a 60 metros da crista, né? Então essa lama se sedimentou em áreas que ela não deveria estar presente, né? Porque a lama então tem material fino e ela tem uma permeabilidade reduzida e não vai deixar essa água ser drenada. O terceiro incidente aconteceu no final de 2012, onde o conduto, em função de um conduto da galeria secundária, que era um conduto de concreto embaixo da ombreira esquerda, que foi considerado como estruturalmente deficiente e incapaz de suportar a carga adicional. Então a barragem não podia mais ser alteada até que esse conduto tivesse sido abandonado, preenchido com concreto. Então, para manter as operações, para não precisar parar as operações ali de deposição do rejeito, o alinhamento da barragem foi mudado de posição, foi recuado da sua posição original. Então, isso colocou o aterro diretamente sobre a lama. Então, a lama que era 200 já estava com 60 e, em função desse conduto, a ombreira foi recuada um pouco ainda mais para montante, né? Então, com isso, todas as condições necessárias para desencadear a liquefação
estavam presentes, né? Então aqui mostra esse recuo, então a barragem estava aqui e ela foi recuada para essa linha cor-de-rosa para continuar a operação, né? Então aqui dá para ver melhor. O conduto passava aqui embaixo e nessa outra imagem a gente consegue ver a lama que já estava embaixo da barragem e a barragem então fundado sobre essa lama. Então aqui dá para ver, né, surgências de fissuras sob esses taludes, fissuras na crista do dique, na última foto ali saturação, né, quando pisa você vê a água ali nesse dique, nos diques ali a jusante antes aí do rompimento e foram construídas emergencialmente bermas de reforço, né? Então essa intercalação de lama fez com que essa lama mole, que era para estar a 200 metros, que é altamente compressível, fosse submetida aí a cargas. Então ela passou por um processo de extrusão lateral, né, uma deformação lateral, espremendo para fora como se fosse uma pasta de dente saindo de um tubo. As areias imediatamente acima foram forçadas a se acomodar com esse movimento e tiveram uma redução na sua tensão horizontal. Então o desconfinamento provocado em consequência dessa extrusão lateral fez com que as areias adjacentes ficassem mais fofas, né? Depois de tudo isso, houveram pequenos abalos sísmicos, né, observados 90 minutos antes do colapso final. Essa ombreira esquerda já tinha atingido um estado precário de estabilidade, né? Se esses abalos sísmicos, que eram pequenos, tivessem acontecido em situações normais, nada teria acontecido, né? E então algumas modelagens computacionais nesse estudo mostraram que essas forças do abalo sísmico produziram um incremento adicional de movimentação horizontal na lama, afetando as areias saturadas sobrepostas, né? Então isso acelerou um processo de ruptura que já estava avançado em função de tudo que vimos até aqui. E esse colapso, então, ocorreu, né, em fundão por deslizamento fluido provocado por liquefação, né? Então, a liquefação foi, o gatilho dela foram esses abalos sísmicos, né, que aconteceram. Então, uma liquefação que chamamos de dinâmica, né, que aconteceu aí na barragem de Mariana. Então, aqui vemos o município de Bento Rodrigues, antes, né, do acidente, e depois, como ele ficou, né, coberto aí pela lama. Uma tragédia, uma das tragédias que vivenciamos aí ultimamente de barragens de rejeito. Aqui temos as referências bibliográficas para quem quiser se aprofundar. Então, encontro vocês na unidade 2. Até mais!